Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Juliana do Art Study e hoje eu estou aqui para falar mais um pouquinho para vocês sobre educação, sobre todas essas coisas que vocês adoram e principalmente sobre métodos de estudo. Você leu a legenda desse vídeo, né, o título desse vídeo, então você já sabe que eu vou falar um pouco sobre métodos de estudo. Mas hoje eu vou me embasar numa teoria que muitas pessoas conhecem, principalmente quem estuda pedagogia, quem está nessa área da educação, que é a teoria das inteligências múltiplas. Essa teoria eu falei um pouquinho nos stories lá no meu Instagram. Se você não conhece, inclusive, vai lá, instagram.com/artstudy, espero sempre vocês lá. E lá nos stories eu falei um pouquinho sobre essa teoria, né? E como lá nos stories fica um pouco limitado, eu resolvi fazer esse vídeo explicando então exatamente o que é essa teoria, sobre o que ela fala e quais são os tipos de inteligência, mas principalmente quais são os métodos de estudo mais adequados para cada uma das inteligências. Então vamos lá. Eu tô aqui com a minha colinha. Essa teoria, ela foi criada por Howard Gardner em 1985. Ele estudou sobre a forma como as crianças aprendem, né? Como que as crianças enxergam o mundo. E a partir disso ele desenvolveu então essa teoria, falando que existem 7 divisões de inteligências. Né? Então, nós temos 7 partes, digamos assim, de inteligências, né? Que em algumas pessoas afloram mais uma, outras pessoas afloram outras. Essa teoria, ela explica, por exemplo, por que nós vemos que tem pessoas que entendem matemática com muita facilidade e outras pessoas que matemática não faz sentido. Algumas pessoas que trabalham com música, que são extremamente talentosas, que conseguem fazer música batendo o dedo, e gente que às vezes passa a vida inteira estudando música e não consegue ter ritmo, né? Então, essa teoria, ela vai explicar por que cada uma das pessoas tem esse tipo de inteligência diferente. O Howard Gardner, quando ele fala sobre essa teoria, ele define que a inteligência é a habilidade de resolver problemas ou criar produtos que sejam significativos em um ou mais ambientes culturais. Então, a partir disso, ele vai desenvolver essa teoria e ele divide então em 7. Elas são inteligência linguística, inteligência lógico-matemática, inteligência espacial, inteligência musical, inteligência sinestésica, inteligência interpessoal e inteligência intrapessoal. Então, agora que você já sabe mais ou menos, né, o que é a teoria, eu vou deixar um link aqui embaixo na descrição para vocês fazerem o teste e descobrirem qual é a sua inteligência. Ele é um teste bem simples, bem rápido, e ele vai dar então um embasamento para você entender qual é a inteligência que mais aflora em você. E depois disso você volta aqui pro vídeo, porque daí você vai aprender qual é o método de estudo ideal para você, certo? Então vamos lá, eu vou falar sobre cada uma delas especificamente e vou explicar também qual seria o método de estudo ideal para cada uma, ok? Então vamos lá. A primeira, então, inteligência linguística. Eu adoro ela porque é a minha inteligência. Para mim, aflora mais a inteligência linguística. E a inteligência linguística, ela trata principalmente sobre você gostar de palavras, gostar do som das palavras, gostar da forma das palavras. Então, geralmente, quem tem essa inteligência mais aflorada são pessoas que gostam muito de escrever, que gostam muito de ler, que sempre tiveram essa aptidão com palavras, né? As pessoas que têm, por exemplo, 100% de inteligência linguística são poetas, escritores, pessoas que fizeram a diferença, né, que tiveram a vida em função da escrita, né, ou da desenvoltura das palavras. Né. Pessoas que geralmente têm dom para oratória, que se expressam bem, que falam bem, geralmente têm essa inteligência bem aflorada, né? A maior parte da inteligência é formada pela linguística. E quando você tem essa inteligência bem presente, né, na sua formação, para você conseguir estudar, é muito bom que você faça resumos, que você escreva, que você leia muito sobre o conteúdo, né? Então, por exemplo, uma pessoa que ela tem inteligência linguística, não adianta ficar resolvendo muitos exercícios, porque o resolver exercício não vai resolver o problema. É mais importante ler e escrever sobre o assunto, né? Entender a teoria primeiro, para depois, então, conseguir desenvolver outras áreas, né? E geralmente essas pessoas, elas se dão bem em áreas onde elas precisam realmente escrever e ler. Então, áreas como letras, direito, licenciaturas, áreas que você vai usar mesmo a escrita e a leitura. A próxima inteligência, então, eu vou falar um pouquinho sobre a inteligência musical. A inteligência musical, ela é bem intuitiva, né? Música, som, fácil de entender. Então, as pessoas que elas têm a aptidão da inteligência musical são pessoas que entendem muito fácil o ritmo, timbre, entendem os sons, geralmente sabem tocar um ou mais instrumentos musicais,
tem muito essa coisa assim aflorada de ouvir música, de ouvir o som, de gostar mesmo de estar em contato com a música. As pessoas que têm 100% dessa inteligência são os músicos mesmo, compositores, né? Mozart, Bach, eram pessoas que tinham essa inteligência musical extremamente aflorada. Então, se você se identifica com isso, a inteligência musical, ela vai ter muito a ver mais com o som, né? Então, sabe aquelas musiquinhas de terceiro ano, aquelas musiquinhas de vestibulando, assim, que faz uma musiquinha para fazer uma fórmula, para lembrar de uma coisa, para lembrar de outra? Quem tem inteligência musical se prende muito a isso, consegue aprender mesmo com essas musiquinhas, né? Então, quem tem essa aptidão para inteligência musical, tenta se ater a isso, né? A estudar com ritmo, a estudar numa sequência lógica, né? A ter um ritmo de estudo repetitivo, porque o ritmo faz muito sentido para quem tem inteligência musical. E também se atenha a isso, se atenha às musiquinhas, se atenha aos sons, a tudo que você conseguir interagir com o som no seu estudo, vai deixar ele mais propício, vai deixar ele mais interessante para você. Agora vamos para a inteligência lógico-matemática. A inteligência lógico-matemática, ela é a inteligência dos cientistas, né, dos grandes matemáticos. Quem tem 100% dessa inteligência vão ser as pessoas que realmente vão se dedicar a descobrir fórmulas, a pensar, a desenvolver a ciência. A lógico-matemática, ela tem muito a ver com criar um padrão, criar uma ordem, né, criar um sistema. Então, na hora de estudar, é muito importante que você se atenha a isso. Se você tem a inteligência lógico-matemática, cria padrão, cria sistema, cria lógica, estuda com lógica. Você está estudando por quê? Qual que é o padrão disso? Você vai começar lendo a teoria, depois você vai fazer um exercício, o que você vai fazer? Quanto mais padrão você tiver, mais fácil vai ser para você conseguir entender a matéria. E outra coisa que é importante, as pessoas que têm a inteligência lógico-matemática, você pensa assim, elas vão resolver exercício muito fácil. Nem sempre, porque elas precisam entender aquilo que elas estão fazendo. Então, só ficar copiando o exercício e repetindo, para elas não faz sentido. Elas precisam entender a origem, a razão daquilo, qual é o objetivo daquele exercício. Elas precisam entender a teoria do problema matemático para depois sim elas conseguirem resolver. O meu namorado, ele tem essa inteligência, ele é super lógico matemático, e ele ficou muito tempo se dando mal em matemática por conta disso, porque ele precisava entender, tipo a fórmula de Bhaskara. Para ele, não é só uma repetição, ele precisa entender o porquê daquela fórmula, então ele precisa entender da onde que veio, para que ela serve, onde que ela é aplicada, para depois então ele conseguir fazer um exercício. Se você der a fórmula para uma pessoa assim e falar para ela resolve, não vai funcionar, ela precisa entender a lógica daquela fórmula para daí sim ela conseguir resolver esse exercício com mais segurança, né? Isso é muito importante para quem tem inteligência lógico-matemática. Agora vamos para a próxima, então, que é a inteligência espacial. A inteligência espacial é muito legal, porque com certeza você já teve aula de matemática sobre volumes, né? Por exemplo, você estudou um cilindro, estudou um cubo, e a pessoa que ela tem a inteligência espacial um pouquinho mais aflorada, ela consegue ter aquela visão 3D na cabeça, assim, ela consegue pensar num cubo e ver ele de todos os lados, olhar de cima, olhar de baixo, olhar de todos os lados. Quando vai fazer geometria descritiva ou quando vai fazer o desenho 3D, né, de alguma coisa, a pessoa que tem essa inteligência, ela consegue desenhar com perfeição. Você mostra o desenho para ela, ela consegue entender quais são as formas, quais são os volumes. E isso é muito legal, porque no meu curso, eu fiz arquitetura, tinham diversas pessoas que eram assim, que o professor mostrava as faces, a pessoa já entendia qual que era, já começava a desenhar, já começava a fazer, pensava numa casa, já pensava no 3D inteiro, e isso é muito legal, porque quem tem essa inteligência se dá muito bem em áreas da construção, em áreas da engenharia, porque são áreas que demandam mesmo que você entenda, né, esse 3D. E são áreas bem importantes, por exemplo, para quem desenvolve design de produtos, design de mobiliário, né? É muito importante você ter essa visualização, assim, 3D, porque ela vai ser muito útil. E para estudar, se você tem essa inteligência aflorada, é importante que você sempre relacione com o volume, né? Então você pense sempre no 3D daquela situação. Lembra por exemplo, se você está estudando história, tenta imaginar como as coisas estavam acontecendo, tenta pensar naquela situação, tenta criar um filminho na sua cabeça, porque é dessa forma que você vai aprender melhor, né, aquele conteúdo, ok? Matemática é super fácil, né? Você vai conseguir pensar ali nas formas. Agora, em outras matérias, tenta vivenciar, tenta entender como que aquilo estava se passando naquele momento, tenta imaginar mesmo o volume de tudo aquilo para você conseguir entender melhor a matéria.
Agora vamos para a inteligência sinestésica. A inteligência sinestésica ela é ótima, você consegue identificar muito bem as pessoas que têm essa inteligência, porque elas são aquelas pessoas que falam com as mãos, né? Aquelas pessoas italianas, assim. E são também aquelas pessoas que quando estão conversando com você, elas encostam em você, né? Tipo, elas dão um abraço, elas gostam desse contato corporal. Isso é muito legal, porque é muito importante hoje em dia, num tempo onde as coisas estão ficando cada vez mais virtuais e menos pessoais, né? Então, quem tem essa inteligência sinestésica geralmente é um bom amigo, porque é aquela pessoa que gosta de abraçar, que gosta de dar carinho, né? Aquela pessoa que gosta de contato físico mesmo. E essa inteligência ela é muito importante também, né? Nós precisamos de pessoas que tenham essa inteligência sinestésica. E para você conseguir estudar com mais clareza, né, para sua inteligência sinestésica te ajudar na hora de estudar, é muito importante também que você relacione aquilo que você está estudando com mesmo essa parte corporal, né? Então, quanto mais você tiver presente de corpo no seu estudo, melhor. Digamos que você está estudando números, né, uma coisa bem genérica. Cara, desenha os números no chão, pisa em cima do 1 e fala 1, pisa em cima do 2 e fala 2. Isso é uma coisa extremamente sinestésica. Outra coisa que ajuda muito também nas pessoas que têm essa inteligência sinestésica é tocar o conteúdo, né? Então, quanto mais coisa você tiver para tocar, os cubos, os blocos, pega aquilo na mão, sente aquilo, faz maquete, faz a sua própria estrutura, né? Porque a inteligência sinestésica, ela desenvolve muito a coordenação motora fina. Então, são pessoas que elas conseguem cortar com muito cuidado, né? Que conseguem desenvolver trabalhos manuais muito legais. Então, é legal você tentar trabalhar mesmo no seu estudo essa parte do trabalho manual, essa parte do contato corporal, porque isso é bem importante para quem tem essa inteligência. E agora, vamos falar das duas últimas, a interpessoal e a intrapessoal. Eu vou falar das duas mais ou menos misturadas, porque elas funcionam assim. Todo mundo tem ou um pouco da interpessoal ou um pouco da intrapessoal mais aflorado, porque elas são a forma como a gente se relaciona. Quem tem a inteligência interpessoal mais aflorada vai ter um contato com as pessoas muito mais forte. Então vai ser uma pessoa mais comunicativa, vai ser uma pessoa que consegue fazer networking com facilidade. É aquela pessoa que chega nos lugares, ela faz amizade com todo mundo, ela conversa, ela interage. Essa interação pessoal, a empatia que você tem, né, pela outra pessoa. A pessoa que tem uma inteligência interpessoal, ela vai conseguir entender quais são os problemas da outra pessoa com mais facilidade. Quando a pessoa diz: ai, meu Deus, tá entrando um vento frio pela janela, né? Ela já vai entender que é porque tá frio, então ela vai lá e fecha a janela sem a pessoa pedir pra ela fechar a janela. Então, essas pessoas que têm esses contatos, assim, que elas entendem o que o outro tá passando com mais facilidade, têm essa inteligência mais aflorada. Agora, quem tem a inteligência intrapessoal mais aflorada são pessoas que são mais de ficar sozinhas, né? Que elas têm um contato melhor com elas mesmas do que com outras pessoas. Geralmente são pessoas que conseguem se concentrar com mais facilidade, né? E são pessoas que preferem ficar sozinhas, que elas preferem passar tempo de qualidade consigo mesmas do que sair. Então são aquelas pessoas assim que elas interagem, elas conversam, mas elas preferem elas mesmas, né? A melhor companhia para elas são elas mesmas. Então, geralmente essas pessoas são as pessoas que elas vão trabalhar mais nos campos fora da comunicação, né? São pessoas que vão desenvolver trabalhos mais lógicos, que vão pensar em coisas mais específicas, que não vão ser exatamente trabalhos que você precisa de outra pessoa para você conseguir desenvolver. Vão ser trabalhos mais individuais. E isso também é muito importante, porque nós precisamos tanto dos trabalhos que nós trabalhamos em grupo, quanto os trabalhos individuais. Então, essas duas inteligências são extremamente importantes. Existem mais duas inteligências que talvez você possa ouvir falar, que é a existencial e a naturalista. Elas ainda estão em desenvolvimento, elas não fazem parte da teoria original, né, do Howard Gardner, mas elas estão em desenvolvimento porque nós já conseguimos notar que as crianças estão vindo com esse tipo de inteligência. A existencial, ela trata de você pensar sobre a nossa existência, né? Então, são pessoas que têm essa preocupação com de onde viemos, para onde vamos. Ela seria um pouco ali na área da filosofia, né? Da sociologia. São mais inteligências voltadas para quem pensa muito sobre aquilo que acontece com a gente. E a naturalista,
a gente percebe já em crianças que tem um cuidado com a natureza muito grande, que é uma coisa que faz parte do eu delas, de cuidar do chão, cuidar das plantas, cuidar dos animais, ter mesmo essa noção de que nós precisamos cuidar do planeta, nós precisamos nos engajar em causas ambientais, né? Existem pessoas que já nascem com isso, então essa inteligência também é uma coisa que está sendo estudada agora, está sendo desenvolvida, para que elas também possam ser catalogadas assim como as outras. Certo, gente? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a pensar um pouco, a sair um pouco da caixinha, né, do estudo, e espero que você consiga aplicar um pouco dessas dicas aí no seu dia a dia. Me conta o que você achou, me conta aqui nos comentários, né, se esse vídeo foi útil pra você. E me sugere também outras coisas pra gente poder conversar aqui, eu gosto muito de fazer esses vídeos explicando coisas pra vocês, porque eu sei que tem muita gente que tem curiosidade, que quer melhorar o seu método de estudo e às vezes só precisa de um vídeo, né, para entender e para sair um pouco da zona de conforto e conseguir estudar com mais qualidade, certo? Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero vocês lá no instagram.com/artastudy e não esquece de deixar o seu like, de se inscrever aqui no canal, eu gosto muito, muito, muito cada vez que eu recebo uma notificação de que alguém se inscreveu, porque eu sei que o meu trabalho tá dando resultado e tá ajudando vocês, certo? Obrigada, gente, vejo vocês no próximo vídeo, tchau!